Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos um tema muito especial para você. O tema da nossa live de hoje é Eu Mereço Ser Feliz. Todos nós almejamos a felicidade. Não há uma pessoa em que, em sã consciência, deseje ser infeliz. Mas, apesar de todos quererem ardentemente a felicidade, nós vemos muita infelicidade no mundo. Por que isso acontece? Esse é o tema da nossa live de hoje. Nós vamos refletir à luz da psicologia consciencial porque a grande maioria, se não todas as pessoas, querem ser felizes e são muito poucas aquelas que realmente conseguem conquistar a felicidade, uma felicidade real, duradoura, que realmente faça a pessoa sentir a alegria de viver, felicidade autêntica e real. Então esteja conosco até o final da nossa live, porque com certeza você vai refletir questões muito significativas, muito importantes para a sua vida especificamente. E se você nos acompanha para se tornar o melhor terapeuta, com o objetivo de ampliar seu conhecimento da psicologia consciencial, para trabalhar com seus clientes também é fundamental o conteúdo que trabalharemos na noite de hoje. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lírio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E a psicoterapia tem como objetivo proporcionar para o ser humano o autoacolhimento amoroso, um autoencontro com a essência divina que todos nós somos. A psicoterapia é uma psicoterapia vivencial, não é aquelas terapias tradicionais que se faz apenas com conversas, mas com trabalhos efetivos, com o objetivo de tornar as pessoas cada vez mais equilibradas, mais harmonizadas e, consequentemente, mais felizes. Além da psicoterapia, que pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, atuo também como médico homeopata, como facilitador de cursos, tanto cursos de formação para profissionais, formação de terapeutas, quanto cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse nos nossos cursos, pode entrar em contato conosco pela nossa página plenitude.com.br. Lá você tem o contato pelo nosso WhatsApp e também por e-mail, se você preferir nos contactar por e-mail. Vamos agora ao nosso tema, vamos apresentar alguns slides e lembrando que você pode participar conosco fazendo suas perguntas. Ao final da nossa live, nós vamos abrir para perguntas e comentários sobre o conteúdo que foi trabalhado. Então, o tema Eu Mereço Ser Feliz. Nós vamos refletir esse tema da felicidade à luz da psicologia consciencial, como nós fazemos sempre. Vamos começar com uma pergunta. Você conhece alguém que não queira ser feliz? Provavelmente não. Em sã consciência, todas as pessoas querem ser felizes. Contudo, não são poucas as que não se sentem felizes. Por que isso acontece? Porque a maioria busca a felicidade onde ela não se encontra. Dentro da visão da psicologia consciencial,
A felicidade é uma virtude que nós chamamos de virtude culminante. Uma virtude culminante é uma virtude em que a pessoa conquista a partir de outras virtudes, do exercício de outras virtudes. Vamos imaginar uma pirâmide, a pirâmide da hierarquia das virtudes. No nosso livro Psicologia das Virtudes, nós colocamos essa pirâmide. Então, nós temos virtudes básicas, virtudes intermediárias e virtudes culminantes. A felicidade é uma virtude culminante. Se não for exercitado virtudes que estão na base dessa pirâmide e as virtudes intermediárias, a pessoa não consegue exercitar a felicidade, ela não consegue conquistar a felicidade por ser uma virtude culminante. Então, nós vamos refletir sobre essa virtude culminante, que é consequência da prática de outras virtudes. Virtudes básicas como, por exemplo, o autoamor, a autoaceitação, autoconfiança, autovalorização, autorrespeito, sentimento de filiação divina, sentimento de proteção divina, autocompaixão. São várias as virtudes que nós exercitamos, que formam uma base, formam um alicerce muito sólido para desenvolver essa pirâmide das virtudes e a virtude culminante da felicidade. Há uma necessidade de desenvolver várias outras virtudes. Por exemplo, outra virtude, reflexão, a virtude da motivação, a virtude da decisão consciencial, são virtudes que nos conectam a determinadas leis do código moral que todos nós trazemos da nossa consciência, que se não forem exercitadas no dia a dia da pessoa, na sua vida como um todo, o que acontece é que a felicidade não é conquistada, porque a grande maioria das pessoas busca a felicidade fora de si mesmo. Vamos ver no próximo slide como que isso acontece. A maior parte das pessoas busca a felicidade fora delas. Por exemplo, em um relacionamento afetivo a dois, em um bom emprego com uma boa remuneração, em um carro do ano, em uma casa confortável para morar, etc. Todas essas questões são muito significativas, mas não são condições para que a felicidade seja experienciada. Haja vista a quantidade de pessoas que têm tudo isso e muito mais, e mesmo assim não se sentem felizes. Ao contrário, sente uma profunda infelicidade que as deprime. Então, por que as pessoas buscam a felicidade fora, acreditando que se elas tiverem isso ou aquilo, elas vão ser felizes, e depois de conquistar tudo aquilo que elas desejavam, elas ainda não se sentem felizes? Pessoas que têm tudo que o dinheiro compra, vivem em mansões muito bonitas, com todo luxo, com toda a riqueza, que tem tudo, entre aspas. O que acontece com essas pessoas que se sentem tão infelizes que até se suicidam? Pessoas famosas, pessoas bajuladas, pessoas que são invejadas por grande parte da humanidade, como, por exemplo, aquele ator de Hollywood, Robin Williams, que acabou entrando numa infelicidade intensa, numa depressão, e acabou se matando. Morava numa mansão na região mais rica da Califórnia. Então, são situações que mostram que a felicidade não está em coisas que se tem, em
relacionamentos que se tem, fama, riqueza, nada das questões externas vai gerar felicidade. Nem a ausência disso gera infelicidade. Existem pessoas que moram, às vezes, numa casinha pobre e são imensamente felizes. Por quê? Porque elas conquistaram essa felicidade com base em outras virtudes, como nós dissemos no início da live, que dão suporte à virtude da felicidade. Então, vamos ver como que a psicologia e a psicoterapia consciencial aborda a felicidade, como que ela é conquistada. Na psicologia consciencial, nós consideramos a felicidade uma virtude culminante, ou seja, uma virtude que conquistamos a partir do desenvolvimento de nosso ser e não das coisas que temos. Trata-se de uma virtude que somente sentiremos a partir do autoacolhimento amoroso de nós mesmos, para nos perceber como alguém digno e merecedor da felicidade. Como eu disse no início da live, são outras virtudes, principalmente essas 5 virtudes do chamado autoacolhimento amoroso. Autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Podemos acrescentar também a autocompaixão. Sem o exercício dessas virtudes que formam a base sólida, ninguém consegue ser verdadeiramente feliz. Não é possível ser feliz com uma baixa autoestima, se autodesvalorizando, não se aceitando como se é e como se está, quem se é e como se está. A pessoa não se respeitando, não dando valor a si mesma, não sentindo confiança nela mesma para superar as limitações. Não é possível ser feliz dessa maneira. Se a pessoa não se propuser a exercitar o autoacolhimento amoroso, a felicidade vai ficar cada vez mais como uma miragem, como algo que ela deseja e que ela nunca chega nela, porque ela foca fora de si mesma, em situações onde a felicidade não está, e não exercita onde a felicidade está, dentro dela própria. O primeiro passo para desenvolver a felicidade e toda e qualquer virtude é confiar que ela faz parte de nossa natureza. As virtudes não estão fora de nós em algum lugar no qual devemos buscá-las. Podemos comparar as virtudes, incluindo a felicidade, como sementes de árvores existentes dentro de nós, para que as cultivemos e tenhamos um excelente pomar para nos felicitar. Nós usamos essa metáfora das virtudes sendo sementes de frutos deliciosos, que vão formar um grande pomar na nossa intimidade. Vamos imaginar com frutos de os mais diversos possíveis e cultivando essas árvores que vão gerar bastante frutos para nós nos deliciarmos e distribuirmos para as pessoas que nós amamos. E assim as virtudes. Todas elas existem em nós como sementes divinas dentro de nós. As virtudes fazem parte do próprio código moral de leis que nós trazemos na consciência. As leis que trazemos na consciência são códigos para exercitarmos virtudes. Por exemplo, nós temos a lei do amor, que nos convida a exercitar a virtude do auto-amor e do amor aos outros, ao próximo. Nós temos a lei de compaixão, que nos convida a exercitar a virtude da compaixão a nós mesmos e ao nosso próximo. Nós temos a lei de liberdade, que nos convida a exercitar a virtude da reflexão, do discernimento e do sentimento de liberdade. Nós temos a lei
de permissão que nos convida a exercitar as virtudes do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão. Nós temos a lei do dever que nos convida a desenvolver, a exercitar a virtude do dever consciencial, a lei do mérito que está ligada à virtude da felicidade. Então nós temos um grande manancial de virtude já dentro da nossa própria consciência, onde está o código moral. Cabe a nós cultivarmos essas sementes divinas em nós. Nós não vamos buscar fora. Não existe possibilidade de encontrar felicidade em farmácias. Eu me lembro, na década de 80, havia ainda existe essa revista de grande circulação. Na época tinha uma circulação muito grande, hoje bem menos, a revista Veja, que publicou, quando foi o Prozac foi desenvolvido, que é o remédio antidepressivo, né? E a Veja fez uma matéria de capa, né? Enfim, a pílula da felicidade. Isso foi na década de 80, né? Quando saiu o remédio, foi desenvolvido, que pretendia curar toda a depressão. Todas as pessoas depressivas seriam curadas com esse remédio e seria uma pílula para gerar felicidade. Isso foi na década de 80, nós estamos com mais de 40 anos em que essa droga foi desenvolvida e já existem dezenas de outras drogas que foram derivadas dessa, que são aperfeiçoamentos dessa, e as pessoas estão mais infelizes hoje do que na década de 80. Por quê? Exatamente porque nós não é uma pílula mágica que vai nos gerar felicidade. Não são as coisas externas que vão nos gerar felicidade. A felicidade é uma virtude culminante que vem de outras virtudes, e é o exercício desse conjunto de virtudes, cumprindo o dever consciencial de realmente nos conectarmos com o código moral de leis, com o nosso dever como seres em evolução, de nos conectarmos com a essência divina que somos, nos conectarmos com Deus. É isso que vai gerar felicidade. Então, se não houver uma disposição real nesse sentido, a felicidade fica como uma miragem, como algo que um dia desses nós vamos adquirir, uma hora dessas vai surgir, né? Como eu digo sempre, um dia desses não tem no relógio, no calendário, nem uma hora dessas tem no relógio. E a pessoa fica indefinidamente esperando conquistar a felicidade e ela nunca aparece, porque ela não vai surgir de repente. Então, dentro da visão da psicologia consciencial, né, usando essa analogia, Deus nos criou com essas sementes e nos proporcionou a capacidade de cultivá-las. Para que isso aconteça, é fundamental compreender que não exercitar as virtudes é possibilitar que, em vez do pomar, germine e cresça em nosso terreno interior as ervas daninhas, ou seja, os sentimentos que na psicologia consciencial denominamos de egóicos, tais como a insegurança, a preguiça moral, a desesperança, o ódio, a raiva, a tristeza, a infelicidade, etc. Então, usando essa analogia, o que acontece? Nós somos seres em processo de evolução. Trazemos um código moral de leis na nossa consciência. Esse código moral, ele gera uma energia chamada de força endoevolutiva. Essa força endoevolutiva é uma energia que provém do próprio Criador da vida, que o tempo todo está presente em nós por meio dessa força. E Deus, o tempo todo, por meio dessa força endoevolutiva, nos convida a evoluir e crescer. Mas como tudo que provém de Deus, que é onipotente, em relação a nós, seres humanos,
é uma energia sempre convidativa, jamais impositiva. Porque se fosse impositiva, Deus anularia a nossa liberdade de escolha. Então, ele nos criou por amor e para manifestar o seu amor no universo. Mas nós só vamos manifestar esse amor no universo na hora que nós, por nós mesmos, decidirmos isso. Quando houver essa decisão consciencial, nós unimos a força autoevolutiva, que provém da vontade de autotransformação, com a força endoevolutiva, que é esse convite divino que nós trazemos o tempo todo dentro de nós. Então, quando nós aceitamos esse convite, exercitando a virtude do dever consciencial, a felicidade vai sendo desenvolvida. Então, na verdade, o que vamos fazendo? Nós vamos criando os alicerces da pirâmide da vontade, das virtudes, vamos construindo as virtudes intermediárias e a virtude culminante, que está no topo dessa pirâmide, a virtude da felicidade, a virtude do topo da pirâmide, ela vem naturalmente por meio desse esforço, desse exercício que nós fazemos como seres em evolução, como seres criados por amor e para o amor. Agora, esse amor não é imposto a nós, ele é convidativo, ele é sugerido o tempo todo por meio da força endoevolutiva, para cultivar essa semente que nós estamos vendo aqui nessa. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.